Olá, vamos começar a nossa quarta aula da disciplina de Higiene do Trabalho 4. Né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre câmeras hiperbáricas. Né? Essas câmeras hiperbáricas, elas são muito utilizadas quando você precisa fazer mergulhos, você pode estar utilizando ela para fazer tratamentos, né? E diversas utilizações são feitas com ela. Elas devem ser colocadas num determinado local que não fique muito distante de onde você está exercendo os seus trabalhos. E a gente vai explicar algumas diferenças de alguns tipos de câmeras que existem. Então vamos começar pelas câmeras de descompressão. Né? O que seriam essas câmeras? Essas câmeras são utilizadas quando um determinado mergulho é feito e que você não tem tempo para você seguir as regras de descompressão. Então, o mergulhador, o trabalhador, o que ele faz? Ele sobe, né, e vai fazer a descompressão dentro dessas câmeras. E você vai fazendo, tem todo um procedimento que é feito a partir do mergulho que você fez para você descomprimir dentro dessas câmaras. Né? Então, a gente tem aí alguns tipos de câmaras de descompressão. A melhor delas é a individual, né? A câmara de descompressão individual. Ela serve para uma pessoa, né? E é a mais eficaz que tem. Por quê? Porque você vai estar lá dentro e você vai ter a inalação feita através de máscaras e por você estar sozinho, você ainda tem a absorção pela pele do oxigênio. E o que você vai estar respirando lá? Oxigênio. Né? Então você vai poder fazer essa descompressão de uma das melhores formas possível. Mas você não tem só esse tipo de câmera. Quando você tem trabalhos que envolvem mais pessoas, não é muito viável você ter uma câmera para cada mergulhador. Então você bota as câmeras que são coletivas. Né? Ela dá de 6 até 12 pessoas lá dentro e você pode estar fazendo através de máscara também a inalação de uma mistura com oxigênio. Né? Então, as pessoas que estão lá vão estar fazendo a descompressão também. Claro que vai ter um procedimento todo, vai ser passada toda uma regra para a pessoa que está monitorando essas câmeras para que ela possa fazer essa descompressão de acordo com o mergulho que foi executado também. E você ainda tem uma outra câmara que ela é chamada tópica. Né? Ela é mais utilizada para você tratar alguma parte do corpo daquele mergulhador, algum tipo de tratamento que é feito de alguma determinada região do corpo que você não está conseguindo ter resultado com as câmeras que a gente já citou. Então, o que acontece? Eu posso estar utilizando essa tópica, né? E essa tópica ela vai ser utilizada naquela parte do corpo onde que eu estou com problema. E ela tem o formato de um saco. Né? Então, ela é descartável, ela pode ser utilizada até em casa, se for o caso. Se for uma determinação, né, você pode estar utilizando ela porque ela é portátil. Ela vem em grupo de 4 unidades, né? E ela pode ser utilizada dentro da própria casa do trabalhador ou do mergulhador. Então, esse tipo de câmara você faz para descomprimir. Você teve uma compressão através do mergulho, né? E você trabalha para descomprimir aquela situação que você não pôde fazer pelas regras de tabelas que a gente tem para descomprimir dentro da água também. Agora, existe algumas câmaras que a gente chama câmaras de trabalho, né? E que elas fazem parte do trabalho do mergulhador. Então, elas podem ser constituídas desde câmeras vivas, que a gente vai ver daqui a pouco, qual que é a finalidade, até sinos de mergulho, sino de mergulho fechado, que são câmeras que são intermediárias, para você transitar entre algumas câmeras que podem estar acopladas. Né? Então, vamos entender o que seria uma câmera de vida.
né? Uma câmara de vida é um local onde que os trabalhadores eles podem estar numa pressão, a mesma pressão onde que eles vão fazer o trabalho. E elas podem chegar a uma pressão de até 500 metros abaixo d'água, né? Então, o que acontece? Eu tenho lá, as pessoas podem descansar dentro dessas câmaras, elas podem se alimentar, elas podem sofrer algum tipo de tratamento também, né? E vão ser avaliadas ali dentro também, como que elas estão se comportando com aquela pressão que elas estão. Então, é todo um procedimento que eu posso fazer dentro dela. Então, existem camas desses locais, né? Tipo beliche, né, que você pode ficar lá por um determinado tempo e vai trabalhando dentro desses locais, né? Eu também tenho as câmaras de trabalho, né? As câmaras de trabalho são para quando eu preciso executar um determinado trabalho, né, a uma profundidade também grande, pode também chegar a 500 metros abaixo d'água, né? E o que acontece? Eu preciso fazer um trabalho de solda, é muito utilizado, né? E aí eu tenho como de dentro da câmara, eu posso estar fazendo através de controle remoto, através de partes manuais, eu posso estar fazendo trabalho. Nessas câmaras eu tenho que tomar um cuidado maior, porque a parte de solda pode ter alguns contaminantes também. Então, eu tenho separações entre elas para que isso não vá até para uma outra câmara que possa estar outras pessoas lá naquele momento. Tá? E eu tenho as câmaras intermediárias, que são câmaras para que você possa fazer a ligação entre esses locais, da câmara viva, da câmara de trabalho, né, que a gente chama de intermediário. Uma delas, que a gente pode considerar intermediária, é o próprio sino de mergulho, né? O sino de mergulho também é utilizado, pode ser utilizado também em grande profundidade, pode chegar a 500 metros abaixo da água. Você é utilizado acoplado à câmara viva, à câmara de trabalho, a vasos molhados, né? Tudo isso por quê? Porque a gente tem que ter recurso para essas pessoas trabalharem com profundidades muito grandes, né? Porque às vezes só elas tendo um equipamento autônomo, você não consegue estar fazendo que elas permaneçam lá naquela determinada atividade por muito tempo. Então tem que ter auxiliar e tem, claro que ali elas estão submetidas às pressões, né? Então com pressões eu vou ter alterações às vezes no organismo e elas vão ter que ser sempre monitoradas para ver se nada está em desacordo com o que determina aquela determinada atividade, né? Outra situação que eu posso ter também são os vasos molhados. Os vasos molhados eu posso trabalhar totalmente seco, posso trabalhar parcialmente com água, com líquido, né? E eu posso trabalhar totalmente alagado, né? Esses vasos eles servem para fazer testes, né? Teste tanto de mergulho a profundidade também de até 500 metros abaixo da água, né? Ou posso estar fazendo teste até mesmo de equipamentos que vão ser usados. Aí eu já vou numa situação maior, eu posso chegar até 1000 metros de água, né? Abaixo da água. Então, do nível da água. Então, o que vai acontecer? Eu posso ter todos esses equipamentos trabalhando a favor dos trabalhadores. Só que eu tenho que ter regras para isso, eu tenho que fazer isso, todos eles vão me auxiliar de alguma forma. E eu vou ter que saber qual o melhor que eu vou utilizar, qual o tipo de trabalho que eu vou estar realizando, qual o tipo o número de pessoas que eu vou estar incluindo em cada trabalho desse. Por quê? Porque vai ter gente, às vezes, que vai estar dentro desses locais para fazer, que são os mergulhadores. Vão ter gente que vão ser orientadores, instrutores, supervisores. Então, tudo isso vai fazer parte, né, desse trabalho que é muito perigoso, né? Então, tem que ter regras para todos esses tipos de serviços que podem surgir abaixo do nível do mar. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido, gostaria que você estudasse, lesse mais sobre essas câmaras, tem modelos diferentes, formas de utilizar diferentes nas diversas atividades, né? E a gente tem algumas fotos no livro também, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? São situações onde que você
vai ver que o trabalho pode ser feito de dentro dessas câmaras, você pode ficar lá dentro, ou você pode estar utilizando para descompressão também. Tá? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.